Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor Yeshua, tudo bem com vocês? Hoje você vai aprender que o dízimo é uma coisa santa e que os homens e a religião converteram em coisas profanas. Converteram o dízimo em coisas profanas. Irmãos, o assunto do dízimo é um assunto totalmente espiritual, embora ele tenha uma base literal. É um assunto que muitas pessoas, na verdade eu acho que a maioria das pessoas ainda não tem conhecimento. Muitos irmãos já aprenderam que o dízimo é pertencente à antiga aliança e que na nova aliança não tem cobrança de dízimos. Mas muitos desses irmãos que perceberam isso, já é um bom caminho andado, eles ainda não perceberam que o dízimo, na verdade, ele é muito mais do que algo que se inicia lá no tempo da antiga aliança e simplesmente para. Ele se inicia como sombra e ele vem para o nosso tempo como uma realidade. Deus sabia de todas as coisas, sabia como os homens iriam usar o dinheiro, Deus sabia como os homens iriam ensinar isso para a igreja, mas Deus também deixou reservado na sua palavra grandes coisas a respeito desse assunto. Eu sei que muitos irmãos ainda têm dúvida, muitos irmãos talvez estejam congregando ainda em outros lugares e não sabem o que fazer. Está dando dízimo por motivo de consciência, mas no fundo tem dúvida. Não sabe se tem que dar ou se não. Então, através desse vídeo vai ficar bem claro para você que você não deve dar o dízimo, em hipótese alguma. Nem se o pastor for um pastor bom. Porque o dízimo é uma coisa santa, pura diante do Senhor. Não é essa coisa profana que é ensinada nas igrejas. Toda vez que você ouvir a palavra dízimo, lembre-se também dessa palavra, primícias. Dízimo e primícias estão relacionados. Nunca se esqueça disso. Tem muitas pessoas que estão dando dízimo e nem sequer conseguem associar dízimo com primícias. A revelação desse assunto está à disposição para qualquer filho de Deus. Qualquer um. Qualquer pessoa que tenha uma Bíblia, que tenha um aplicativo de busca e que faça pelo menos 2 horas de pesquisa. A revelação está para todos. Se você tem uma Bíblia, tem um aplicativo de pesquisa e você tem vontade de estudar a palavra de Deus, tem vontade de obedecer com entendimento, você já poderia ter pleno conhecimento sobre esse assunto. Agora, se você quiser se aprofundar mais e conhecer a plena revelação do assunto, aí precisaria de, no máximo, 1 semana de estudo. Não precisa mais que isso para você aprender corretamente o que é o dízimo na palavra de Deus. Então, eu separei aqui alguns estudos. Eu separei aqui, nós vamos estudar isso em 4 passos. Na verdade, em 4 etapas. Aí na primeira etapa, eu vou deixar tudo isso daqui para vocês no comentário fixo. Então, lembre-se de olhar no comentário fixo, ali vai ter todos os textos que você vai poder usar. Na primeira etapa, eu vou colocar as 3 vezes em que a palavra dízimo aparece em sequência. Gênesis 14, Gênesis 28 e Levíticos 27. São as 3 vezes em que a palavra dízimo aparece na sequência. A palavra dízimo aparece antes do Sinai e depois do Sinai. Tanto antes como depois, a revelação espiritual e eterna é a mesma. É claro que depois do Sinai vai ter muitos acréscimos da parte do Senhor, mas o princípio vai ser o mesmo. Na segunda etapa, nós vamos ver a palavra primícias. E aí eu separei também 3 passos. Na primeira etapa, 3 passos. E na segunda etapa, 3 passos. Gênesis 4, Gênesis 49. E o terceiro passo, eu coloquei aqui 4 textos. Aí na terceira etapa, nós vamos estudar sobre as festas. É coisa rápida, não demora muito. Nós vamos focar na festa do Pentecoste, na festa dos tabernáculos. E na 4ª etapa, nós vamos ver como o maior dos apóstolos interpretou a palavra dízimo e a palavra primícias no Novo Testamento.
Então, irmãos, vocês vão seguir esses passos, vocês vão anotar esses textos, vocês vão ler e verificar e vocês vão comprovar a grandeza desse assunto. E como muitos pastores, muitas pessoas, ainda que sinceros no coração, alguns deles, a minoria mesmo, ainda que com sinceridade no coração, estão fazendo de maneira errada e, além de estar bloqueando a revelação da palavra dízimo, da palavra primícias, na mente de muitos irmãos. Então vamos fazer assim. Separei aqui os papéis que nós vamos usar. Irmãos, a palavra dízimo, antes da gente começar a ler, a palavra dízimo e primícias, eles são entregues 3 vezes ao ano. E isso é na temporada das festas. Por isso que dízimo, festas, as 2 casas de Israel, ressurreição, esses assuntos estão totalmente ligados, não tem como desconectar um do outro. Ainda que você conheça as 2 casas de Israel, ainda que você conheça as festas, pode ser que você não conseguiu relacionar isso com o dízimo ou com as primícias, mas está tudo relacionado, está tudo bem conectado. Então, havia entrega de dízimos 3 vezes ao ano, e isso nas festas. Dentro de 7 festas, Deus escolheu 3 festas para que o povo se encontrasse no templo em Jerusalém, futuramente quando o templo fosse estabelecido em Jerusalém, se encontrassem no templo 3 vezes ao ano e eles não poderiam comparecer ao Senhor de mãos vazias, teriam que trazer os seus dízimos, ou seja, as primícias. Quando alguém entregasse o dízimo para Deus, no tempo do Antigo Testamento, na Páscoa, no Pentecoste, ou podemos falar primícias, e na festa dos tabernáculos, essas pessoas, ao entregarem o dízimo, elas estariam dando as primícias, os primeiros frutos da terra, os primeiros filhos das vacas, dos bois, de todo qualquer tipo de animal que fosse oferecido ao Senhor como sacrifício, os primeiros. Isso seria primícias, e ali a 10ª parte disso daí seria entregue para Deus. Cada família deveria fazer isso 3 vezes ao ano. Como que é o assunto do dízimo hoje? 12 vezes ao ano? 12 vezes. A Escritura fala de 3 vezes e hoje foi convertido em 12 vezes. Por que Deus escolheu os primeiros frutos da terra, frutas, legumes, os primeiros? E por que Deus escolheu os primeiros animais, os que nascerem primeiro, para ser entregue para Ele? Por que Ele escolheu isso, irmãos? Deus poderia ter recebido do povo prata, bronze e ouro. Lá naquela época tinha prata, bronze e ouro. Para edificar o tabernáculo foram usados prata, bronze e ouro. Mas Deus não queria prata, bronze e ouro. Ele não queria dinheiro, moeda. Ele queria os primeiros frutos da terra. Animais, os primeiros, os primeiros que nascessem, e sem defeito. Tudo isso iria apontar para uma só realidade no futuro, para o Messias. E como o Messias tem um corpo, iria apontar também para o seu corpo. Porque Cristo é as primícias e nós seremos apresentados para o Pai como primícias. E é Cristo que nos apresentará ao Pai. Porém, Ele deu esse trabalho distribuído na igreja. Assim como Ele bendiz todas as famílias da terra, Ele distribuiu essa bendição para a igreja. A igreja trabalha abençoando todas as famílias da terra. Quando você foi bendito um dia, quando você foi abençoado por intermédio de alguém que te pregou o evangelho. E esse alguém foi abençoado por alguém. E assim, a semente de Abraão, que é Cristo, e a igreja, vão bendizendo todas as famílias da terra. Então, Cristo vai entregar as primícias para o Pai. Essa é a revelação da palavra. Então, se os dízimos na antiga aliança eram entregues na temporada das festas, e as festas são usadas como tempos determinados, como tempos santos, coisas santas diante do Senhor, e os elementos que Deus pede são primeiros frutos da terra, os animais sem defeito, e toda essa sombra iria apontar para uma realidade no futuro, como que pode o dízimo ser convertido em dinheiro?
Não faz o menor sentido. As pessoas, e muitas delas sabem que as coisas da antiga aliança apontariam para Cristo no futuro. Como aio, como condutor para nos conduzir a Cristo. Toda a lei serve de condutor para nos conduzir a Cristo. Jesus morre justamente no dia da Páscoa, dia 14 do mês 1. Ele ressuscita justamente nas primícias, ao terceiro dia. O Pentecoste cai justamente no dia 50. Páscoa e Pentecoste já tem entrega de dízimos. E a festa dos tabernáculos fala de milênio, também tem dízimos. Como que pode os dízimos serem convertidos em dinheiro? Essa é a realidade? Deus pedia animais sem defeito, os primeiros frutos da terra, comparava esses animais sem defeito ao povo dele, comparava os frutos da terra, comparava Israel como primícias da sua colheita, para que no tempo de Cristo, na revelação que o Filho de Deus traria, essas coisas fossem convertidas em dinheiro. Olha só a porcaria dessa interpretação. Não dá raiva? Dá raiva porque uma coisa é tão santa, tão pura, foi convertida em dinheiro. É de ficar indignado isso daí. E acaba ocultando toda a revelação no que diz respeito a isso. Então, irmãos, o meu desejo é que vocês conheçam a verdade e que essa verdade liberte vocês plenamente. O assunto do dízimo é uma coisa pura, santa e deve estar separado do profano. Deus não quer dinheiro de ninguém. Com certeza, Ele quer que você ajude na obra, contribua, seja generoso, mas não que dê o dízimo em forma de dinheiro, dizendo que você está dando dízimo, seja o antes da lei, aquele de Abraão e de Jacó, seja o dízimo da lei de Malaquias 3, capítulo 3, do verso 8 ao 10, seja qualquer dízimo. Você já ouviu falar pessoas que dizem que dão o dízimo porque amam a Deus? É em forma de amor? Você já ouviu pastores pregarem isso? Que quem dá o dízimo prova que ama a Deus? Vocês já viram pessoas falarem que o dízimo, quando você entrega, você está deixando de ser avarento? Já viu isso? Tem pessoas que chegam até o ponto de espiritualizar os gafanhotos lá do dízimo em demônios, que vão roubar os seus bens caso você não esteja dizimando. Então o dízimo da lei foi convertido em dinheiro e os gafanhotos em demônios. Fala a verdade. Não é à toa que aos olhos dessas pessoas, tanto as que cobram como as que dão, a revelação está oculta, por causa do coração. Todos têm acesso a uma Bíblia. Todos os que fazem isso têm acesso a uma Bíblia. Todos podem estudar. Então, irmãos, vamos ler aqui os textos, né? Gênesis 14, do 18 ao 20. A primeira vez que aparece a palavra dízimo está relacionada com Abraão e pode acreditar, aqui tem grande revelação. Assim como no dízimo de Jacó também tem muita revelação. Só que eu não vou falar nem de um e nem de outro. Eu só vou mostrar que a palavra aparece. Então vamos ler Gênesis 14, a partir do verso 18 até o 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Quando ele saiu ao encontro de Abraão, quando Abraão estava voltando da guerra, Melquisedeque veio ao encontro e trouxe pão e vinho. Olha só o cenário espiritual. Verso 19. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E aí, o texto diz: E de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Pronto, 2 versos. Aí, você já viu pessoas usando isso daqui para dizer que nós temos que dar o dízimo de Abraão e não o dízimo da lei? É o dízimo de Abraão que tem que dar. Agora, as perguntas. Quem que é Melquisedeque? Abraão deu o dízimo do quê? E o que Melquisedeque fez com esse dízimo?
São perguntas que essas pessoas não querem nem saber. Eles dizem que aqui o que recebeu dízimo é um ser eterno, então o dízimo de Abraão é superior ao dízimo da lei, então nós teríamos que dar o dízimo de Abraão. Irmãos, é uma interpretação profana. Profana essa interpretação. E a revelação está no contexto. O contexto seria você ler Gênesis 14 inteiro, meditando, prestando atenção no que o escritor de Hebreus falou no Novo Testamento em relação a esse ponto, e depois ler Gênesis 15, quando Deus vai fazer as promessas para Abraão. Porque as promessas que Deus fez a Abraão foi baseada nesses atos aqui. Deus se agradava muito de Abraão. Então essa foi a primeira vez que apareceu. Vamos ver a segunda, Gênesis capítulo 28. Jacó, tendo se levantado cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E o lugar dessa cidade, que outrora se chamava Luz, Jacó lhe deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Eu já vi interpretações carnais em cima desse texto também. Jacó estava barganhando com Deus, né? Se Deus me der isso, e me der aquilo, e me der aquilo outro, aí ele vai ser o meu Deus e aí eu vou dar o dízimo. Mas a questão aqui é que Jacó prometeu dar o dízimo para Deus. Só que você tem que olhar para o contexto e se fazer perguntas. No contexto, Jacó teve um sonho profético que diz respeito a realidades futuras. Como que pode, a partir do verso 18, quando ele acorda desse sonho, ele fazer coisas que seriam convertidas para o nosso tempo como dinheiro? Então, Jacó prometeu dar o dízimo. Quando que ele deu o dízimo? Ele prometeu que daria o dízimo e, de fato, ele deu o dízimo. E o dízimo que Jacó vai dar é relacionado com os seus filhos, com as 12 tribos, nas quais Deus vai pedir o dízimo para todo Jacó, para todo o Israel. Jacó vai ter uma luta com um anjo. Esse anjo vai mudar o nome dele de Jacó para Israel, e Deus vai pôr o dízimo para Israel, para eles fazerem literalmente como justiça para o povo, porque o dízimo literalmente trazia justiça para muitos, porque o dízimo cuidava da viúva, dos pobres, dos necessitados e dos levitas, que não tinham herança diante do Senhor. E todos se alegravam com a entrega de dízimos. E isso, como fazia justiça, o povo era aceito na base desse ato, na base do dízimo. Isso apontaria para a justiça do filho no futuro. O contexto é esse, e o texto é esse, dízimo de Jacó. Está relacionado com o dízimo de Abraão? Claro que está. Está relacionado com o dízimo da lei? Está relacionado. Embora na lei vai ser um tempo diferente, vai ser um tempo onde vai haver templo, vai haver muitas famílias em aliança com Deus, mas é o mesmo princípio. Então, irmãos, em Levítico 27, verso 30 diz assim: também todas as dízimas da terra, tanto as dos cereais do campo como os frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Então aqui, Levítico 27, ele está reforçando a ideia de que todos os frutos da terra, tanto as do campo como as das árvores, tudo é do Senhor. Dízimo, todas as dízimas, a 10ª parte, mais das primícias, das que forem recolhidas primeiramente. As primeiras colheitas são as melhores. Então aqui a gente fechou a primeira etapa. A gente viu Gênesis 14, Gênesis 28 e Levítico 27, 30. O dízimo de Abraão, o dízimo de Jacó e o dízimo agora do livro do tempo da lei.
Agora nós vamos para a etapa número 2. Segunda etapa também tem 3 passos. Então, no passo 1, Gênesis 4, do 1 ao 7, Gênesis 49, do 1 ao 4, e no passo 3 tem aí uns textos que já dá para acrescentando algumas coisas espirituais. Então, vamos ver a palavra primícias, primeira vez que ela se originou na Bíblia. Gênesis 4, do 1 ao 7, a história lá com Caim e Abel. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Prestou atenção? Caim resolveu trazer dos frutos da terra uma oferta ao Senhor. Agora a vez de Abel. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho a gordura desses. Agradou-se o Senhor da oferta de Abel, ao passo que de Caim não se agradou. Da oferta de Caim não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então o Senhor disse: por que andas irado? E por que se descaiu o seu semblante? Olha só a palavra do Senhor. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, nesse texto do verso 7, o que é proceder bem e proceder mal? Se a gente presta atenção na leitura, a gente vai ver que Caim, ele trouxe uma oferta para Deus, da gordura do seu rebanho. Só que ele deveria ter trazido as primícias, os primeiros filhos que nascem, o melhor ele deveria ter entregue para Deus. Agora, quando a Escritura vai falar da oferta de Abel, aí diz a Escritura que Abel trouxe das primícias, ou seja, os primeiros frutos da terra, os mais excelentes, ele trouxe para Deus. E Deus se agradou disso. Por que Deus se agradou disso? Irmãos, Deus ele não come nada, ele não bebe nada, ele não come carne, ele não come frutas, ele não bebe azeite. Mas Deus considerou o coração do homem. Eles sabiam que Deus havia criado os céus e a terra e tudo que neles há. Eles sabiam que Deus havia criado os seus pais, Adão e Eva. Então, olha a grandeza do céu, do sol, da lua. Eles sabiam que para colher os frutos da terra, precisava do sol para amadurecer as frutas, precisava da chuva para regar a terra, e tudo isso vem de Deus. Caim também sabia que os animais foram criados por Deus. Aí Caim vai e oferece o que é secundário, o pior para Deus, e Abel oferece as primícias, o melhor. E por isso que Deus se agradou, porque viu o coração de Abel e viu como Abel agiu com essa maneira voluntária e de coração puro para com Deus. E Caim não. E por conta disso, Caim ficou irado e matou o seu irmão. Olha o coração desse, como é mau. E o coração de Abel, como é bom. E aí está a palavra primícias. Fala a respeito de coisas futuras, com certeza. Até o sangue de Abel que foi derramado fala a respeito de coisas futuras. E isso o escritor de Hebreus até destaca na sua carta. Agora o passo 2. Gênesis 49, do 1 ao 4. Depois chamou Jacó os seus filhos e disse: ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros, nos últimos dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Aí ele vai fazer a bênção para Rubens, que é o primogênito. Rubem, tu és meu primogênito.
minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás mais o excelente, porque subiste ao leito de teu pai e profanaste, subiste à minha cama. Você sabe o que Rubens fez, né? Então Rubem perdeu o direito de primogenitura. Ele era as primícias de Jacó. Ele era o primeiro e perdeu esse direito. E sabe para quem que foi esse direito? Jacó, em Gênesis 48, ele vai pegar Manassés e Efraim, vai colocar ali os dois perto dele, vai cruzar as mãos na hora de abençoar. O primeiro filho a ser abençoado foi José, e a bênção de José era que Efraim seria frutífero. O próprio nome Efraim significa frutífero. Fra é de frutífero, e o in está no final da palavra, é plural, então poderia, até alguns colocam como duplamente frutífero. E Efraim recebeu o direito de primogenitura. Aí para confirmar isso, a gente vê 1 Crônicas 5, diz assim: quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que, na genealogia, não foi contado como primogênito. Aí o verso 2, Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe. Porém, o direito de primogenitura foi de José. Olha que texto riquíssimo, falando até como se já tivesse acontecido, né? De Judá vem o príncipe, mas o direito de primogenitura passou para José e para os seus filhos. E aqui foi confirmado, Jacó, ele pegou os dois filhos de José e disse para José, agora eles são os meus filhos. Eles vão fazer parte das 12 tribos de Israel. Pode ver que Manassés e Efraim fazem parte das 12 tribos de Israel. Então era como se Jacó tivesse pego para ele, porque eram filhos de José, mas Jacó disse, agora eles vão ser meu. Eles vão entrar nas tribos. Aí o direito de primogenitura passa para Efraim, embora ele não fosse o primogênito. Mas Efraim significa frutífero, e Deus prometeu para Jacó que ele seria frutífero. E Jacó viu que essa bênção dele frutificar e dele mesmo sair multidão de povos, línguas e nações, dele sair a plenitude dos gentios, como está em Gênesis 48, ele viu que seria por intermédio de Efraim, um filho nascido de José, salvador do mundo, no Egito, ou seja, um estrangeiro praticamente. E Jacó passou a bênção para esse menino, Efraim. Você já conhece o mistério das duas casas, né? Então, frutífero já tem a ver com frutos da terra. É assim que Jacó entregaria o dízimo. Passaria por intermédio de Efraim, que no futuro seria nomeado por Deus como um reino, o reino da casa de Israel. Agora vamos para o passo 3. Um detalhe aqui em Gênesis 49, que é muito interessante, né? Em Gênesis 49, diz assim, Rubens, tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor. A palavra primícias é a palavra reshit. É aquela palavra lá de Gênesis 1, verso 1, bereshit. Através do princípio, no princípio, bereshit. Essa palavra é usada como princípio, primícias. Sabia? E tem um desfecho espiritual lindo nessa palavra. Agora vamos para o passo 3. Êxodo 34, verso 26. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor. Deus falando, as primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor. E quando eles trouxessem as primícias, era para ser entregue como dízimo. A palavra primícias aqui é a palavra reshit, usada como primícias. As outras palavras que eu li, que nós vamos ler como primícias, nem sempre vai estar a palavra reshit, vai estar uma outra palavra. Só que essa palavra aqui é do hebraico e Deus criou para fazer conexão com o seu filho e com o corpo do seu filho. Agora a gente pode ler Levíticos 23:10. Só esse texto.
fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Aí lê o verso 11 também. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceito. A palavra primícias aqui é a palavra reshit. Então, em Gênesis 1, verso 1, está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse princípio, que está no português, dá uma ideia apenas de início, apenas de um começo. Mas a palavra ali no hebraico é muito mais ampla. E não deveria estar traduzido na nossa Bíblia, nem em Gênesis e nem em João 1, verso 1. No princípio. Tipo, num começo, num princípio, Deus, no início de tudo, Deus fez os céus e a terra. Não deveria estar traduzido assim. Deveria estar traduzido do jeito que era para estar traduzido. Através do princípio, Deus criou os céus e a terra. Ou pelo princípio, Deus criou os céus e a terra. Dá para entender que seria um início, mas você iria entender que foi através desse princípio que foram criados os céus e a terra. Quando Paulo leu isso em Gênesis 1, depois leu as festas onde Deus pedia as primícias para o povo, sendo usada a palavra reshit, e viu a conexão que Deus vai fazer entre primícias, frutos saindo, brotando da terra, nascendo da terra, relacionados ao cabeça e ao povo, Paulo entendeu que Cristo era aquele princípio. Vamos lá em Colossenses 1. A partir do verso 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Olha o que ele disse no verso 16, que eu acabei de ler. Nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Nele foram criadas as coisas que há no céu e na terra, como se ele fosse o cabeça de tudo. Verso 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ó, o verso 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio. Ele é o princípio. Um verso antes ele falou, nele foram criadas tantas as coisas que há no céu e na terra. E Paulo fala, ele é o princípio. Está vendo Gênesis 1 aqui? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ou seja, através de Cristo, por meio de Cristo e para Cristo, foram criadas as coisas que há no céu e as coisas que há na terra. Deixando ele como cabeça de tudo. E Paulo até viu que Deus deu a igreja como o corpo dele e colocou todas as coisas debaixo dos pés da igreja. Olha que revelação, irmãos. E essa palavra princípio vai ser relacionado com primícias, dízimos. De fato, Cristo é as primícias. Paulo fala disso em outra carta. Então a gente fechou agora a segunda etapa. Nós vimos as palavras primícias com Caim e Abel. Vimos o que Deus considerou bem, o bom e o mal. No passo 2 nós vemos que Rúben era o primogênito, era as primícias, mas ele perdeu e passou para Efraim com um propósito profético no futuro. E no passo 3 nós acabamos de ver essa questão. Agora nós vamos para a terceira etapa. A terceira etapa ela tem 3 passos. Também. Vamos ver agora Êxodo 34, a partir do verso 18. Esse texto, você não dá nada para ele, mas ele é uma chave que desbloqueia uma grande revelação de um estudo que eu estou planejando fazer. Então vamos lá, Êxodo 34. A partir do verso 18. Guardarás a festa dos pães asmos. 7 dias comerás pães asmos,
como te ordenei, no tempo indicado no mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Todo o que abre a madre é meu. Também todo o teu gado, sendo macho, o que abre a madre de vacas e de ovelhas. Deus está falando aqui de primícias. Todo o que abre a madre, todo o que nasce primeiro é meu. Verso 20. O jumento, porém, que abrir a madre, resgatá-lo-ás como cordeiro, mas se não resgatares, será desnucado. Olha aqui a palavra que você vai ler talvez aí na sua Bíblia. Remirás todos os primogênitos de teus filhos. Ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. A palavra remirás é a mesma palavra resgatarás. Deus está associando os primeiros filhos dos animais e os primeiros filhos dos homens, separando como primícias para ele. Ele está falando, todos os primogênitos vocês vão resgatar, vai ser meu. Os animais vão ser entregues como sacrifício, vão ser imolados, mas os homens não. Então isso daqui é um texto que é uma chave, porque Deus vai trabalhar em cima desse texto aqui futuramente. Eu não marquei aqui porque senão iria ficar comprido demais o texto e para dar o desfecho dessa revelação aqui iria demorar. O que é importante você entender é que Deus está relacionando os primeiros filhos de Israel, os primogênitos dos filhos de Israel como primícias para ele, e também os primeiros animais, os que nascem primeiro, resgatando para ele também. E aí não pode esquecer dos outros textos, como nós já lemos. Os primeiros frutos da terra também é dele. Então, para Deus, é tudo o primeiro para ele. E há uma relação nisso. Os primeiros frutos da terra são primícias para ele, dízimo. Os primeiros animais que nascem são primícias para ele, separa o primeiro, dízimo. Os primeiros dos filhos de Israel que nascessem eram separados, dízimo para Deus. É isso que Deus está querendo que você relacione. Esse foi o passo 1. Um texto pequeno, mas tem uma chave aqui nesse texto. Agora no passo 2 nós vamos ler Levítico 23 a partir do verso 9. Nós vamos dando alguns pulos ali, porque em Levítico 23 Deus está falando de todas as festas. A partir do verso 9 diz assim, ele já falou da festa da Páscoa, dos asmos, das primícias, e agora ele vai falar da festa do Pentecoste. É chamado de primícias também, né? Porque é a festa das semanas, 7 vezes 7 semanas, e aí vem o dia 50. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. E aqui é a palavra reshit. Este moverá um molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Todo o povo seria aceito ano após ano, baseado na oferta de movimento dessas primícias. Verso 12. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano, em holocausto ao Senhor. Olha o detalhe. Um molho das primícias, é claro que teria aí para a representação de 12 tribos, e um cordeiro sem defeito. E um cordeiro de 1 ano, né? De 12 meses. Esse é Cristo. Tanto o cordeiro como as primícias que é apresentado nesse dia é Cristo. E aqui está falando de primícias. Jesus não ressuscitou nas primícias? E nós não somos aceitos na base da sua ressurreição? Então ele morre na Páscoa, faz o sacrifício pelos pecados, o Pai aceita o sacrifício e como prova de que aceitou o sacrifício, para continuar o plano de Deus, ele ressuscita o seu filho. E aí o filho é apresentado para Deus como um cordeiro, sem defeito. E agora ressuscitado, como está lá em Apocalipse, o cordeiro, ressuscitado diante do Senhor. E agora ressuscitado, ele é as primícias. E na base dele nós somos aceitos. Por isso que Deus destaca isso. Vocês serão aceitos.
E aí, irmãos, a gente leu do 9 ao 12, né? Verso 15. Agora, após esse movimento do molho das primícias, né? Que apontaria para a ressurreição do Filho, no verso 15 diz o seguinte: contarei para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxedes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, 7 vezes 7. Até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Depois desse terceiro dia no qual o Filho ressuscitaria, teria Pentecoste, não teria? E aconteceu um evento profético no Pentecoste. E as coisas que aconteceram lá no Novo Testamento, elas estão aqui, com alguns detalhes que não aparecem lá. Verso 17. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimas, de 1 efa de farinha serão, levedados se cozerão. São primícias ao Senhor. 2 pães com fermento e são primícias para o Senhor. Já foi, a morte do Filho já foi, a ressurreição também. No dia do Pentecoste, o que acontece? O Espírito Santo é derramado sobre os judeus primeiramente. E depois, você vai ver lá no livro de Atos, que o Espírito Santo começa a ser derramado sobre os gentios. Judeus e gentios, esses são os 2 pães. Por isso que tem fermento. Porque mesmo o povo recebendo o Espírito Santo, tem pecado dentro de nós que devem ser removidos. E será removidos de uma vez por toda no dia da expiação. Por isso que tem dia da expiação, mesmo depois da Páscoa, mesmo depois das primícias. Olha o verso 18. Com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, e 1 novilho e 2 carneiros. Holocaustos serão para o Senhor, com a sua oferta de manjar e as suas libações por oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Também oferecereis um bode para oferta pelo pecado, e 2 cordeiros de 1 ano por oferta pacífica. Esse bode de oferta pelo pecado fala do Filho. Não dá para explicar aqui o porquê do bode, mas fala do Filho. E esses 2 cordeiros, é 1 para cada casa, também fala do Filho. O bode é porque Cristo se fez pecado. O cordeiro sem defeito é porque mostra a perfeição dele. E são 2 porque é 1 para cada casa de Israel. Olha o verso 20. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias. Nova oferta de movimento. Por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros. Santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. 49 dias antes, o que era movido perante o Senhor eram as primícias. Lembra? As primícias eram para a aceitação do povo. E o povo participava da Páscoa, que é pão sem fermento. É o Filho. Mas o Filho faria um trabalho a respeito do povo, judeus e gentios. Então, Deus, 49 dias depois, ele falou das primícias, aonde ele iria pedir, destacando aqui os pontos que eu li, né? 2 pães com fermento, 2 cordeiros e um bode para a oferta do pecado. Então, eu já expliquei essa parte, né? E essa nova oferta de movimento falaria de coisas que iriam acontecer no Pentecoste. Então, o que o povo estava recebendo no Pentecoste, o derramamento do Espírito Santo, estava sombreado aqui, nesses detalhes. Os 2 pães, 2 casas de Israel. Fermento, que há pecado no povo ainda. 2 cordeiros. É porque Cristo é sem pecado, sem defeito, então ele vai fazer, 1 para cada casa, né? 1 para a casa de Israel, um para a casa de Judá, primeiramente, outro para a casa de Israel. Um bode, mostrando que Cristo, sem defeito, se fez pecado por nós. É isso.